Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre a profissão do oceanógrafo. E para isso conversaremos com a Adriana Lippe, que é graduada em Oceanografia pela USP, oceanógrafa na empresa SALT, Sea and Limno Technology. E o Alexander Turhan, que é bacharel em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Ecologia pela Unicamp. Atualmente é professor do Instituto Oceanográfico da USP. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com um caso, com uma piada a respeito da profissão. Muito bem, né? Eu tenho uma fama de não fazer piadas muito boas, né? Mas tem um caso aqui que é bem recorrente, né? Que gera situações inusitadas, principalmente nas festas de fim de ano, né? Dos alunos, né? Que a Adriana vai contar para vocês. É o oceano o quê? Né? Toda vez que alguém pergunta, o que você faz, né? Você fala, eu sou oceanógrafa. Oceano o quê? Ou então a pessoa entende até que é oceanógrafa e fala, ok, e o que você faz? Né? Sempre vem o quê do lado. Sempre existe esse mistério, o que você faz. Isso quando o pessoal não confunde, né, com cenografia, né? Isso é bem comum. Muito bem. Oi. Assim, essa é uma questão importante, né, que a gente precisa realmente definir muito bem, muito claramente o que é a profissão, para que as pessoas possam, ao entender isso, poder escolher por ela, né, poder definir, fazê-la no curso de graduação. E essa é uma das questões importantes que está relacionada aos traumas de início de curso que os alunos têm, porque normalmente o aluno que quer fazer oceanografia, a pessoa que quer fazer oceanografia, ela vem com uma visão muito romântica, né, do oceano, e isso é importante, né, claro, mas é importante que ela também saiba que o curso é um curso de exatas, né, é um curso que requer uma carga de empenho e de estudo muito grande na área de ciências da Terra, né? Terra com T maiúsculo, né? Porque o oceano está dentro ali, né? E então a pessoa vai ter uma carga grande de física, de química, de cálculo, que são as disciplinas básicas para você poder então ter a base para integrar esses conhecimentos e aplicá-los nos estudos mais abrangentes sobre os oceanos. Então não é um curso para surfista. Não necessariamente. Muita gente pergunta, você surfa, você mergulha, mas não é bem assim, né? Existem as pessoas que surfam e têm interesse em entender mais, conhecer, se profissionalizar nas áreas oceânicas, marinhas, costeiras, mas não é necessário você ser surfista, né? É muito mais você ter o interesse, a curiosidade de conhecer os processos marinhos e costeiros. Pois é. Deixa eu só completar isso um pouquinho, porque tem essa questão, né? Mas tem um fundo, né, de razão da questão do surfista, né? O surfista é um ator da sociedade, né? Uma pessoa que tem um contato muito próximo com o mar, né? Ele está todo dia ali olhando, percebendo, vendo o lixo, vendo que o mar não está, de repente, com uma condição muito boa, está com poluição. Né? Então, é uma pessoa que acaba... onda. Pois é, ele acaba se sensibilizando com algumas coisas. Então, é um pouco natural isso. Coisa que a sociedade como um todo está começando a aprender a ver, né? A entender, a voltar, né, as costas para a terra, né, e olhar para o mar. Porque o brasileiro, ele normalmente está de costas para o mar e olhando para o continente, né, os bandeirantes, né, esse desbravamento do interior, Rondon, né, vamos vamos desbravar o continente. Só que agora a gente está olhando para o mar e está entendendo que no mar tem muitas riquezas, muitos recursos, muitos serviços que são importantes para a sociedade. E ao olhar isso, ao entender isso, a gente pensa, será que a gente pode dar um tiro no próprio pé? Pode matar a nossa galinha dos ovos de ouro? Porque o mar é entendido assim. E esse povo que foi para o interior, né, olha o mar e a praia como um lugar de passar férias. Exato. Não é? Com certeza. Exato. É um lugar muito atraente para turismo, né? Então, tem vários impactos também o turismo, tem várias coisas boas também. O fato da pessoa ir no mar e conhecer, ela já se sensibiliza com os problemas, já tem um pouco mais de curiosidade de entender os processos que estão acontecendo ali. Então, vamos ver o que faz um oceanógrafo. Qual é o trabalho, ou quais são os trabalhos dele? Posso
refrasear a pergunta? Pode. Bom, a gente pode falar sobre o que não faz um oceanógrafo, né? Eu falo isso, e talvez a Adriana possa complementar, né? Porque o oceanógrafo, ele é um profissional muito abrangente, né? Ele é um profissional que se diferencia, por exemplo, do biólogo, do geólogo, do químico e do físico, né? Porque ao estudar a oceanografia, ele estuda todas essas áreas, mas com um nível de profundidade um pouco menor, porém abrangente, de forma a encadear esses conhecimentos no entendimento de processos do ambiente marinho. Ou seja, é um profissional que talvez ele não conheça os detalhes de uma determinada área, mas ele consegue pensar usando aqueles conhecimentos e integrar esses conhecimentos de uma forma aplicada. Então, isso é muito interessante. De forma que você pode integrar diversos conhecimentos, além desses que tradicionalmente são colocados, como física, química, geologia e biologia. Né? Tem toda uma parte humana relacionada a essa área, né, da oceanografia, uma vez que o ser humano, né, causam os impactos que acabam afetando os próprios seres humanos. Então tem diversas formas de você trabalhar. A Adriana, por exemplo, é um exemplo de profissional que trabalha com questões que podem ser chamadas de paralelas ou tangentes, né, tangenciais, e que pode ser uma forma de atuação do profissional. Conte pra gente. Para exemplificar, né, eu tenho alguns trabalhos também na área de tecnologia de informação, que são necessários por quê? Porque o oceanógrafo vai e coleta vários dados. E ele precisa de sistemas para organizar essas informações, para poder processar, para você ter uma ideia geral. Né? Tem muitas informações que são dados que têm desde 1950 ou muito antes, de temperatura, salinidade do oceano, que são muito importantes para a gente estar entendendo o que está acontecendo agora. Né? O oceano também, ele ajuda a controlar o clima. E o clima é uma coisa numa escala muito grande para a gente, né? Não é algo desse tempo. E para exemplificar onde o oceanógrafo trabalha, ele pode estar trabalhando desde Brasília até a costa. Né? Ele pode estar atuando em ONGs, ele pode estar atuando em secretarias de meio ambiente, em empresas que tenham ações de sustentabilidade no mar, ou são, acho que, inúmeros, é até difícil de a gente enumerar, mas eles têm uma entrada muito fácil no mercado por conta desse conhecimento, né, que é bem variado. A gente consegue transcender bem várias áreas do conhecimento. Então, é um profissional que estuda o mar. Isso. É isso? A base, sim, ele estuda o mar, e com esse estudo ele tem todas as condições para ser um agente de mudança, para que o mar melhore, né? Para que a qualidade do ambiente marinho não degrade ou melhore. Né? Então, ele não é só um profissional que vai lá e mede, né, avalia, ele tem todas as condições para ser um agente de transformação. E isso é muito interessante porque, e ainda mais com uma onda recente que vem trazendo a noção do empreendedorismo, da autonomia, né, de um profissional que busca nichos de mercado novos, né? Então, na oceanografia a gente tem discutido muito isso, né? A necessidade de se dar oportunidades ou se criar oportunidades para que os alunos possam desbravar outros campos. Né? Você pode ilustrar isso com aquele cara que cobra o escanteio e corre para a área para cabecear. Ele cava a falta e chuta para o gol. É uma coisa assim, você identificar oportunidades e desenvolver um campo. E os alunos perguntam muito, o que fazer? Esses dias mesmo, um aluno meu que defendeu o trabalho de graduação estava se perguntando, mas eu tenho um pouco de preocupação sobre o que fazer. Eu digo, não tem essa preocupação, porque você pode fazer tudo, né? Ou quase tudo que você quiser fazer. Então, além da parte ecológica, de sustentabilidade, quais são as outras possibilidades de atuação do profissional da oceanografia? Sim, o oceanógrafo pode estar participando também de empresas de prospecção de petróleo e gás, e de construções costeiras, também construção civil próximo a represas, porque o oceanógrafo também tem capacitação para estar trabalhando em ambientes limnológicos, né, que são águas continentais, então rios, represas, a gente pode estar atuando nisso também. Além de consultorias na área de relatórios, estudos ambientais. Ligados sempre ao mar. Ligados principalmente ao mar ou a represas. As águas... Recursos hídricos. Recursos hídricos em geral. E na questão do petróleo, o que ele faz? Porque você tem o geólogo, né? Você tem o engenheiro de petróleo. Qual é a atividade do oceanógrafo nessa área? É bastante ampla, né? Ele atua desde a prospecção, dos estudos necessários para se identificar as reservas,
até na abordagem de avaliação de impacto ambiental. Então, ele identifica os ambientes, a sensibilidade desses ambientes, os impactos que podem ser causados, propõe medidas para minimizar esses impactos. Então, é um profissional que está preocupado de uma forma bastante crítica com essas questões ambientais, né? Então, não é um profissional que só vai pensar em exploração, mas ele vai pensar que exploração, né, o que ela pode causar. Então, é uma visão bastante interessante. E é um mergulhador? O oceanógrafo mergulha? Não necessariamente, né? Tem algumas faculdades que vão oferecer um curso complementar de mergulho, mas é algo que são poucos profissionais oceanógrafos que fazem. Existem. Tem colegas meus que mergulham trabalhando como oceanógrafos e tem colegas meus que só mergulham para lazer, para diversão. Mas o profissional, ele, fazendo um trocadilho, né, para não perder o costume, né, ele mergulha dentro da sua própria carreira, né? Mas não faz parte da atividade mergulhar sempre? Pode fazer, né, dependendo da sua atividade. Mas, por exemplo, tem os robôs, né? Se usa muito robô hoje para ir em áreas muito fundas, né? Áreas em que seria muito difícil ir mergulhando, né? Então, os ROVs, aqueles robôs que vão sendo pilotados de uma embarcação, por exemplo. Tem robôs hoje que são autônomos, que vão sozinhos, né? Então, isso são alternativas tecnológicas para que a gente também diminua os riscos de fazer uma atividade de mergulho em águas muito profundas, né? Se você for pensar, a profundidade média do oceano é de 3.500 quilômetros, certo? Metros, desculpa. E o ponto mais fundo... Isso que você quer falar. Isso. E o ponto mais profundo tem 11 quilômetros de profundidade, que é até a distância maior do que a altura do Everest. E são pontos que é humanamente impossível estar lá com uma roupinha simples. Então, você tem que ter um ambiente protegido, porque nessa profundidade a pressão é muito forte. Então, tem muitos lugares do oceano que a gente não conhece direito porque a investigação é indireta. Então, você está num navio, você recolhe um pouco de sedimento, olha o sedimento, o que ele tem, faz um estudo acústico para você conhecer, ter uma ideia da distribuição. Pergunta de um leigo. Claro, eu sou leigo. Por que precisa conhecer esta realidade? Exatamente, a gente não vive no mar, tão né? Distante. Exatamente. O oceano, por mais que a gente não viva no mar, a gente sofre as consequências do que acontece nele, né? O oceano é um grande regulador climático da temperatura do planeta. Se você pensar, a água do mar ela sempre demora mais para esquentar e demora mais para esfriar. Isso faz com que as variações sejam mais suaves, né? Não sejam tão bruscas. E além de ser fonte de alimentação, que mais? Tem tanta coisa. Pode ser fonte de energia. Hoje em dia a gente tem, além do petróleo que é tirado, tem nódulos polimetálicos. Nódulos polimetálicos. Você tem usinas que tiram energia das ondas para fazer energia elétrica. Tem lugares que não tem água potável e eles dessalinizam a água do mar para usar para consumo. Tem uma outra abordagem que é a questão dos riscos, dos acidentes, né? As tempestades, né? Os tsunamis. São eventos extremos que levam a uma mortalidade muito grande, muitas vezes, né? Mas assim, pensando nisso, na sua pergunta, a resposta poderia ser uma outra pergunta, né? Por que a gente foi para a Lua, né? Por que a gente mandou uma sonda para Marte, né? Exatamente. E os oceanos, dentro dessa discussão mais ampla, eles também permitem a gente entender um pouco sobre a origem da vida no planeta, né? Porque a vida surgiu nos oceanos. E nos oceanos, praticamente, né, a gente tem a maior diversidade de vida, né, do que no ambiente terrestre, né? Um número de filos bastante grande e com grande diversidade de forma, função, né, no ambiente. Então, ao olhar os oceanos e a sua diversidade, o modo como ele funciona, a gente consegue ter muitos insights sobre como que a vida surgiu, como que ela é regulada hoje. Então, além de ser importante, né, tem uma importância, se estudar é muito curioso, é muito bonito se estudar os oceanos. Os oceanógrafos se especializam oceanógrafo em geologia, em biologia, em física, não sei o que mais. Há uma especialidade? Existe, né? É possível o oceanógrafo se especializar. Tem principais 4 áreas, que seriam a oceanografia física, a oceanografia biológica, a oceanografia geológica e a oceanografia química. Mas, tendo uma graduação, a pessoa pode fazer um MBA na área ambiental, ela pode estar se especializando em outros cursos, como geoprocessamento,
a variedade é imensa, porque o oceanógrafo tem uma base muito ampla já, né? Ele já passa da parte biológica, da parte exatas, e tem alguns cursos voltados mais para um lado humano, né, que faz você entender um pouco como funciona a economia, a dependência do homem pelo mar. Então... Isso é interessante, porque você tem uma base e você, a princípio, tem 2 caminhos de complementação dessa formação. Um que é mais acadêmico, então se vai para o mestrado, doutorado, né? Então o objetivo é virar um pesquisador, né? Formar um pesquisador, e outro para a área técnica. Então, embora o curso ele seja de 5 anos, né? E traga assim uma grande quantidade de informações, tem algumas práticas que não são apreendidas de forma tão detalhada. Por exemplo, como fazer sísmica, né? Análise sísmica para fazer prospecção de petróleo. Então, o aluno ele pode buscar essa complementação numa especialização, né? E isso, então, permite com que ele seja um profissional diferenciado. Então, são 2 caminhos que você pode pensar, né, nessa... E qual a diferença entre um oceanógrafo, os jovens me perguntam, da área biológica, de um biólogo marinho? Pois é, então assim... É aquilo que você falou no início? É muito difícil de você separar isso. Por exemplo, eu sou um biólogo, né, que acabei me aventurando, né, e me desafiando a entender um pouco mais sobre oceanografia. Entrando na oceanografia, então, sim. Eu vou dar o meu exemplo, né, não tenho a quantidade de conhecimento que a Adriana tem nas áreas química, física e geológica. Sei. Então, assim, eu consigo pensar com um grande grau de detalhamento as questões biológicas e eu me esforço para projetá-las dentro desse contexto. Me valho muito dos contatos com outros colegas que me ajudam a pensar, né? Então, esse seria o biólogo que pôs o pé na água, né? Já o oceanógrafo, ele tem o pé totalmente na água, ele já entende tudo isso, mas ele, enquanto um oceanógrafo biológico, ele tem que buscar uma certa complementação de alguns processos biológicos que não são tratados em profundidade no curso. No final das contas, os 2 estão buscando a mesma coisa, né? E com as suas dificuldades e as suas potencialidades, eles devem se ajudar e devem buscar ser um bom profissional. É uma coisa que é muito clara, né? Geralmente eu falo, o oceanógrafo ele vê mais as populações, vê como é que o ambiente vai interagir com o organismo, quais vão ser os impactos do ambiente no organismo. E o biólogo talvez ele saiba mais de histologia, do funcionamento, respiração, fotossíntese, ele tenha algo mais aplicado. E a gente vê de uma forma mais ampla, assim. E outra coisa é que o oceanógrafo dificilmente ele vai trabalhar sozinho. Ele precisa de outros profissionais, nem que sejam outros oceanógrafos, que sejam especializados em áreas um pouquinho mais diferentes, porque qualquer questão no oceano é muito complexa, né? Sem contar que o oceano é 3D, que a gente fala, né? Aqui na Terra a gente é 2D, a gente só anda na Terra. No oceano eles andam na linha reta, para cima, para baixo, então é algo que exige muita complexidade, o raciocínio tem que ser bem complexo. Pois é, e isso faz, né, a gente chegar num ponto bem importante, né? O oceanógrafo é um profissional que é formado para ter essa visão ampla, porém integradora. Então, eles são estimulados a pensar física, química, matemática, né, biologia, geologia, a integrar esses diferentes meios. Isso é muito interessante, porém não é só de uma forma teórica, né, ou acadêmica, né? A ideia é que os oceanógrafos, e a gente tem buscado isso no nosso curso aqui na USP, né? Isso também nos outros cursos é um objetivo, é desenvolver a visão crítica, né? Então, não só integrar os conhecimentos, mas também se questionar, mas por que integrar, de que forma integrar? Então, essa visão crítica é algo que tem se buscado muito na formação do oceanógrafo. Ele vive muito tempo embarcado em navios? Não necessariamente. Para a gente se formar, a gente precisa de 150 horas de embarque, né? Algo em torno de 7 dias. Aquele navio da USP, que de vez em quando sai na mídia, é isso? No caso, a USP tem um navio e a oceanografia usa, e algumas atividades contam horas de embarque, né? Mas em outros cursos, eles podem procurar junto com barcos de pesca, com outros barcos de pesquisa, para complementar essas horas para se formar. E faz o que aí no barco? Muitas coisas, né? Geralmente a embarcação serve para você chegar mais longe. Então a gente usa a embarcação para atingir pontos que a gente não conseguiria de barquinho ou a pé. Né? É um laboratório flutuante. Retira então, a gente materiais, coleta água, sedimento, algumas vezes animais, algumas vezes a gente só observa animais, que é no caso de cetáceos, animais muito grandes. Só o avistamento dele já é uma informação importante para a gente.
E essa vivência com o mar, né, que ela é, por recomendação do MEC, né, na verdade a quantidade mínima de horas recomendada seria de 100 horas, né, e no nosso curso a gente tem uma quantidade um pouco maior, em função também de ter mais possibilidades de embarque por conta de ter as embarcações, né, são 4 embarcações hoje disponíveis, né, para pesquisa e ensino de graduação. No Brasil? Não, no Instituto Oceanográfico da USP. Né? Tá. Tem o navio Alfa Crucis, tem um barco chamado Alfa Delfine e outros 2 barcos menores de madeira esses, né, o Albacora e o Voyager 2, que dão suporte a todas essas atividades. Esse é um problema, né, dos cursos de oceanografia de uma forma geral, e em função disso o MEC ele está adquirindo 4 novas embarcações para serem compartilhadas por todos os 13 cursos de oceanografia do Brasil. Isso vai ajudar bastante a cumprir essas horas de embarque. Então, a lógica dessas horas é que o aluno tenha um contato com essas atividades que são fundamentais para se estudar. Mesmo que ele não vá exercer uma atividade embarcada na sua profissão, é importante que ele entenda quão difícil é obter dados desse tipo, né? Que as pessoas têm dificuldades para embarcar, né? Que a operação dos equipamentos é muito dificultada, principalmente porque o mar não está sempre liso, né? Não está sempre calminho. E mesmo para financiamento, às vezes você tem lá o recurso para fazer um projeto, para estar 15 dias no mar, e você sai para o mar, você fica 3 dias e vê que não dá para fazer, você tem que voltar, e depois você tem que justificar por que é que não conseguiu fazer isso. Então, tem umas incertezas que fazem parte, são inerentes à profissão. Quem emprega um oceanógrafo? A Petrobras já vimos, é um grande empregador, parece. Né? Quem mais pode empregar? A vida acadêmica, seu professor. Posso dar uma ideia? Pode. O oceanógrafo, ele pode se empregar. Eu acho que essa é uma visão que quebra um pouco os paradigmas, né? Sei. Porque, assim, na lógica do empreendedorismo, ele é um profissional que tem grande capacidade para criar o seu próprio emprego, né? Criar uma empresa, e, enfim, criar situações. Mas para oferecer que tipo de serviço? Dos mais variados, desde TI, né, ligados à tecnologia da informação, até serviços de monitoramento ambiental, equipamentos, instrumentos. Estudos ambientais, ou mesmo uma consultoria, no caso de uma atividade que eles querem deixar mais sustentável, o oceanógrafo pode estar atuando nisso. E de empregadores a gente tem dos mais variados, desde os órgãos públicos, as iniciativas privadas. Então, o oceanógrafo pode estar lá presente. Tem uma fala até de um professor que já se aposentou lá no Instituto, o professor Moisés, que ele foi perguntado, né, o que se espera, né, por que as pessoas iriam empregar um oceanógrafo, né? E daí ele pensou e falou assim, na verdade o oceanógrafo é o profissional que todo mundo quer ter, mas não sabe. Exatamente. Né? Ou seja, é um profissional abrangente, é um profissional que integra várias áreas, é um profissional crítico, é um profissional que resolve problemas, é um resolvedor de problemas e, de certa forma, autônomo, né, que pode, ao ser colocado numa situação difícil, né, num desafio, ele resolver muito facilmente esse problema, porque ele integra diferentes conhecimentos, né? Então, é um profissional assim que as empresas, ao descobrirem, né, o seu potencial... Não querem mais largar. Mas que tipo de empresa? Qualquer empresa ou empresas ligadas à construção de navios ou de portos? Bom, a gente tem as empresas de consultoria ambiental, que elas acabam fazendo quase de tudo. Então, elas fazem estudos ambientais, monitoramentos, soluções de sustentabilidade. Seria alguém ligado ao oceano, é isso? Ao mar? Sim, muitas vezes próximo ao mar ou próximo a represas. Então, dos mais variados que são necessários para a construção civil, para extração de petróleo, às vezes para uma atividade de turismo, eles pedem uma ajuda. Então, para a gente dar uma visão mais ecológica, mais holística do assunto. Né? E fazendo um link com o começo da entrevista, o maior desafio do oceanógrafo é se divulgar. É falar assim, mostrar aqui que ele veio, quais são as capacidades dele, porque realmente eu acho que talvez seja o obstáculo que a gente tem que cruzar. E acho que depois de cruzado, muitos oceanógrafos se estabelecem muito bem na carreira. Sem dúvida. E assim, quer dizer, o mercado é bom. O mercado não nos conhece, mas quando ele conhece, ele é bem receptivo. Quer dizer, e assim, não mas eu quero enfatizar que não se pode ter uma postura passiva do mercado. Esperar. Não, acho que o oceanógrafo ele abre os seus caminhos. Né? Então você tem pessoas que têm mais iniciativa e pessoas que têm menos. Mas eu queria pontuar um negócio com relação, usando a empresa de óleo e gás, as empresas de óleo e gás como um todo.
Assim, por exemplo, a Petrobras, para você trabalhar na Petrobras, você tem que fazer um concurso. Claro. Só que a Petrobras, ela contrata uma série de outras empresas para prestar serviços específicos. E nessas empresas, que são muito variadas, há grandes possibilidades de atuação, né? Então, eu acho que é importante entender não a Petrobras, a empresa mesmo do petróleo, né, mas toda a cadeia produtiva de petróleo e gás, né? Então, você vê assim, partindo já para outras empresas, portos, né, grandes empreendimentos na costa, precisam de pessoas que tenham essa visão nas suas diretorias de meio ambiente, né, de gestão, porque são profissionais que vão dar essa oportunidade da empresa se integrar de uma forma mais natural, menos agressiva com o ambiente marinho. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.